Razão e resultado. A eterna dança da vida. Cada ideia que consideramos. Cada pensamento que passou pela minha mente. Tudo tem impacto na estrutura da vida. A vingança é minha. Eu vou me vingar. Diz o Senhor, uma verdade eterna, uma lei imutável de correspondência. Nada pode resistir a isso. Tudo segue a lei de causa e efeito, uma lei tão absoluta que mesmo o menor pensamento pode acioná-la. Você já ficou surpreso quando ele funciona tão rápido que nos pega de surpresa? No entanto, o Criador do nosso mundo e o realizador deste filme espacial afirma que devemos afundar se ficarmos presos numa teia de crenças ultrapassadas. Pense mais alto e vá além dessas coisas. Na verdade, esta lei imutável de causa e efeito rege o que fazemos. Esta lei nunca dorme. Esta lei irá capturar todos os pensamentos e feedback imediatamente. Esta é a parte interessante. A restituição é possível, mesmo que não tenhamos conhecimento desta lei e nos deparemos com a sua complexidade. Não precisamos mais cometer erros. Tudo o que precisamos fazer é abandonar o caminho antigo e seguir o novo caminho. Nós subimos. Ao fazer isso, passamos da lei antiga para a nova lei. Quando os nossos desejos são apenas para o bem, a nova lei é criada apenas para nós. A escuridão desapareceu e nunca mais voltou. A chave para saber dominar o mundo interior e controlar o mundo exterior é reconhecer a interação dinâmica entre nossos pensamentos e os estímulos externos. Os indivíduos ficam muitas vezes presos numa teia de expectativas sociais, repetindo e refletindo sobre o que ouvem e veem. A natureza humana é muitas vezes facilmente influenciada pelo mundo que nos rodeia e involuntariamente segue o exemplo. Pensamos porque somos criaturas pensantes, e pensar sempre traz consigo situações e acontecimentos em nossas vidas. Uma ideia importante é como uma esponja. Nossa mente absorve tudo o que encontramos, bom ou ruim. Esta natureza universal da mente é a sua capacidade de receber. Não é tendencioso. Nossos pensamentos e reflexões interiores tornam-se os arquitetos de nossa realidade exterior. Equivale à lei de causa e efeito, ideia que o grande pensador Albert Einstein expressou ao longo da história. Einstein disse que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque a imaginação abrange o mundo inteiro, enquanto o conhecimento é limitado. Devemos guardar cuidadosamente as nossas fortalezas espirituais no caminho para dominar o mundo interior, a fim de controlar o mundo exterior. Sim, somos criaturas pensantes, mas isso também nos dá a capacidade de controlar o que se passa nas nossas mentes. Temos duas escolhas. Podemos moldar ativamente as nossas ideias e crenças para refletir a realidade que desejamos, ou podemos refletir passivamente o mundo exterior e seguir em frente com os velhos padrões. Para fazer isso, devemos passar de uma mentalidade reativa, influenciada por fatores externos, para uma mentalidade proativa, que leve todas as experiências e ações de dentro. Como disse James Allen com tanta eloquência, hoje, você está onde seus pensamentos o levaram. Amanhã, você estará onde quer que seus pensamentos o levem. A ideia de domínio do mundo interior que leva ao domínio do mundo exterior é impulsionada pelo poder do pensamento. Para manifestar prosperidade, é preciso abraçar totalmente uma mentalidade de abundância. Os principais componentes deste método são pensar positivamente e dizer coisas que estão sempre relacionadas com a prosperidade. Aplicamos uma ideia simples, mas profunda, para expandir nosso alcance. Se nos comprometermos a pensar e falar sobre abundância, esses pensamentos se manifestarão em nossa realidade. Nosso projeto mental serve como base sobre a qual construímos nossas experiências. Por outro lado, é importante rejeitar ideias e comportamentos que vão contra os resultados desejados. Embora não se possa negar que o mundo está cheio de coisas,
A psicologia humana é muitas vezes moldada por fatores externos que podem ser mais sensíveis à privação. Portanto, devemos limpar a paisagem mental, removendo todos os resquícios de negatividade, incerteza e limitação. Não é apenas o nosso pensamento que está mudando. Também tem a ver com as palavras que usamos. As palavras têm um grande poder criativo e devem estar alinhadas com nossos objetivos. Essencialmente, envolve a mudança de uma mentalidade reativa para uma mentalidade proativa. Reagir com base em fatores externos faz com que as pessoas permaneçam em velhos hábitos e situações. Em vez disso, a proatividade usa o poder do pensamento para criar intencionalmente uma realidade que se alinhe com a prosperidade que desejamos. Esse processo é determinado pela estimulação de causa e efeito, que está intimamente relacionada à capacidade de pensar. Colhemos os frutos do nosso trabalho mental quando plantamos as sementes da abundância em nossas mentes. Colhemos o que plantamos em nosso jardim espiritual. O controle sobre o mundo exterior pode ser alcançado dominando o mundo interior através do domínio verbal. Cria uma conexão entre o mundo abstrato das ideias e o mundo físico em que vivemos, transformando ideias e intenções em manifestações físicas. Quando nos comunicamos com clareza e confiança, liberamos uma força criativa que molda nossas experiências. Citação de Lao Tzu. Cuidado com seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, elas se tornam suas ações. Observe suas ações, elas se tornam seus hábitos. Preste atenção aos seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Preste atenção ao seu caráter, ele torna-se o seu destino. Parafraseando a antiga sabedoria de muitas culturas. É essencial usar afirmações para maximizar o poder das palavras. Quando dizemos continuamente essas afirmações com convicção e intenção, elas mudam a maneira como pensamos e em que acreditamos. Eles agem como uma bússola, apontando-nos para a realidade que desejamos. Um exemplo de tal afirmação é: sou digno de prosperidade. Sua influência e autopercepção podem mudar gradualmente, dizendo coisas como: eu irradio energia positiva e atraio energia semelhante. Ou, eu atraio facilmente o sucesso sem ser influenciado por ele. As afirmações funcionam como um método de programação subconsciente intencional. Eles apagam crenças limitantes e as substituem por histórias fortalecedoras. Quando repetidos, criam na mente uma atmosfera que favorece o processo de manifestação dos resultados desejados. Como cuidar de um jardim? Nossos pensamentos são o solo fértil e as palavras que falamos são as sementes. Essas sementes germinam na realidade que imaginamos quando repetidamente confiamos nelas para crescer. Dessa forma, as afirmações são mais do que apenas palavras. São forças que podem provocar mudanças significativas, trazendo harmonia entre os mundos interno e externo. Lei da reflexão. A interação dinâmica entre pensamento e experiência é uma ideia-chave para compreender como o nosso mundo interior e o mundo exterior interagem. Em outras palavras, nossas ideias não são fenômenos isolados e passageiros. Em vez disso, são forças poderosas que moldam o ambiente que nos rodeia. A sabedoria transmitida por inúmeros filósofos e professores espirituais ao longo da história, como Ralph Waldo Emerson, que disse: a origem de cada ação é um pensamento. Está completamente em sintonia com esta ideia, para compreender completamente a lei da reflexão. É importante perceber que a nossa mente é a tela e o artista que pinta as nossas vidas. Cada ideia, crença e objetivo que temos deixa uma marca nesta imagem mental, uma representação verdadeira do mundo externo. Nunca poderemos experimentar nada além do que nossas mentes podem conceber. Se forem baseadas na negatividade e na limitação, então as nossas experiências externas
refletirão inevitavelmente limitações mentais. Por outro lado, quando cultivamos uma atitude de crescimento, abundância e positividade, a nossa realidade refletirá isso. A lei da reflexão nos encoraja a criar ativamente nossa paisagem mental. A vida não é algo que observamos passivamente, mas algo em que participamos ativamente na criação. Cada pensamento, seja intencional ou não, molda a forma como o mundo exterior se reflete de volta para nós. Portanto, dominar o mundo interior é o primeiro passo para dominar o mundo exterior. Alinhar nossas ideias e crenças com a realidade desejada. Portanto, devemos escolher intencionalmente o que colocar em nossas mentes. Afaste-se de ideias autolimitantes e cultive uma perspectiva que acolha o sucesso, a felicidade e as mudanças construtivas em sua vida. Para dominar totalmente o mundo exterior, através do controle do mundo interior, devemos ir além da compreensão teórica e entrar no mundo prático. Ser verdadeiro consigo mesmo torna-se o pilar deste esforço. Não só é importante estar ciente da influência de ideias, palavras e crenças, mas também é importante viver proativamente esses valores todos os dias. Neste momento ocorre uma transformação profunda, da consciência conceitual à experiência vivida. Para ser verdadeiro consigo mesmo, é preciso primeiro comprometer-se a pensar, falar e agir de maneira consistente com a realidade ideal. Em vez de reagir aos acontecimentos à medida que estes ocorrem, a vida proativa requer a criação do ambiente interno antes de moldar o ambiente externo. Esta mudança requer atenção plena, uma consciência dos pensamentos e de como eles influenciam as experiências. As pessoas são incentivadas a não refletir passivamente o mundo exterior e a trabalhar proativamente para mudá-lo. Além disso, abandonar hábitos e perspectivas ultrapassadas que não apoiam os objetivos de alguém é uma parte necessária para permanecer fiel a si mesmo. É como limpar uma tela antes de aplicar a cor. Adotar uma mentalidade de crescimento, positividade e abundância é necessário para abandonar conversas autolimitantes, dúvidas e negatividade. Dessa forma, as pessoas criam um ambiente interno que atrai a realidade que imaginam. Ser verdadeiro consigo mesmo é um processo contínuo, um exercício contínuo de alinhamento, intencionalidade e autoconsciência. Neste sentido, o mundo interior de uma pessoa transforma o mundo exterior para que a sua vida esteja em harmonia com as suas aspirações mais profundas. Em última análise, os não iluminados podem resistir a esta jornada. Por outro lado, grandes pessoas mantêm a paz interior no meio do caos, firmes na sua moralidade. O seu objetivo é ser a personificação viva da verdade, não ser o salvador do mundo. Em última análise, o mundo precisa de se salvar, e cada vez mais pessoas precisam de perceber isso. O mundo real é uma tapeçaria tecida. Somos todos conceitos divinos, unidos por um único poder e conectados num plano maior. Existe um caminho claro a seguir. Pare de resistir ao que você não quer e siga em frente.